Olá, bom dia! Eu sou a Renata Cardinale, esse aqui é o canal de Puro pra Paz e hoje a temática que eu venho trazer para vocês é sobre rótulos. Quero contar um pouco de uma vivência que eu tive com os meus alunos e que foi extremamente significante. Os meus alunos tinham que, junto com os seus pais, descreverem, 3 características que eles possuíam para que a gente pudesse, mais para frente, fazer uma dinâmica. Então, eles tinham que contar 3 características que eles tinham. E foi interessante quando eles trouxeram, porque atrás de cada foto, de cada papel, vinha escrito assim, muitos deles, né? Inteligente, bonito, fofinho, legal, criativo, esperto. E aí, quando eu vi que muitas das respostas se pautavam no que essa criança era e não propriamente em quem era ela, eu tive que sentar numa roda e falar, opa, acho que vocês não entenderam muito bem, né, qual é a proposta da dinâmica. Então, nós vamos recapitular isso aqui. E aí eu sentei numa roda com eles e comecei a dizer, o objetivo final dessa atividade é qual? É que as pessoas, por meio das características que vocês deram, que elas possam tentar descobrir quem é. Né? Uma vez que essa foto não haveria nome, e eram fotos de quando eles eram pequenos. Então, por meio dessas características, as pessoas tentariam descobrir quem era essa criança. E aí eu falei, veja, se atrás de uma foto tá inteligente, bonito, legal, inteligente, bonito, legal, inteligente, bonito, legal, inteligente, bonito, legal, tem como eu ter uma pista para descobrir quem é essa criança? Aí eles começaram, não, porque eu também sou inteligente. Aí a outra, porque eu também sou inteligente. Tem como eu saber se é menino ou menina? Tem como eu saber se gosta mais de esportes ou mais de desenho? Tem como eu saber se tem mais interesse por brincadeiras X ou Y? E aí eles começaram, não, Rê, não dá. Pois bem, de repente uma levanta e fala assim, Rê, eu errei tudo. Posso fazer de novo? Claro, pega lá a tua foto. Aí um outro falou, não, eu vou levar pra minha casa e vou fazer de novo. Eu vou levar pra minha casa e vou fazer de novo. E aí todos eles, ou melhor, todos não, mas a maioria deles quis levar pra casa pra refazer a atividade. Porque eles entenderam que a ideia central não era saber o que ele era, o que ela era, mas quem? Quem estava por trás daquele nome? Né? O que essa criança carregava? Né, consigo, o que essa criança tinha interesse, o que essa criança gostava. E aí eu comecei a mudar a pergunta, né, então eu falei assim, o que a Renata é? Aí eles falavam pra mim, a Renata é legal, a Renata é bacana, a Renata é fofinha, a Renata é. E aí eu perguntei, e agora, quem é a Renata? E aí eles começaram, a Renata é quem ensina a gente, a Renata é quem fala inglês, a Renata é quem desenha na lousa, a Renata é quem faz a roda, a Renata é quem canta. Aí eu falei, pois é. Então, se eu disser todas essas características, vocês vão saber que é a Renata. E assim, foi tão significativo, não só para eles, mas para mim também, pra gente lembrar o quanto os rótulos, gente, são limitadores. O quanto os rótulos, eles não dizem sobre quem nós somos. O quanto os rótulos, eles nos impossibilitam de experimentar. O quanto os rótulos, eles nos impossibilitam de ser naquele estado presente aquilo que eu represento, aquilo que eu tô naquele momento. O quanto os rótulos me impossibilitam de ser outra coisa amanhã, né? E eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. Os rótulos, gente, eles podem tanto libertar quanto aprisionar uma pessoa. Nós, né, a nossa geração, a maioria das pessoas da década de 70 para cá, trouxeram esses rótulos muito latentes dentro de si. E sabem, cada um sabe o quanto esses rótulos o aprisionou ou o libertou. Né? Então o bonzinho, o bocudo, o briguento, a chata, a resmungona, a chorona. Quem aqui não traz isso dentro de si? E o quanto esses rótulos te impossibilitaram de crescer? Pai, mãe, educadores precisam entender que aquilo que você diz para uma criança é lei. Enquanto essa criança está formando sua personalidade, está se constituindo, enquanto ela está decifrando, entendendo esse mundo ao redor, o que você disser para ela vai ser lei. Então, cuidado com as palavras que você diz para ela, sobre ela, em especial na frente dela.
né? A gente precisa refletir sobre isso. Vira e mexe eu vejo pais, até era uma conversa que eu tive com uma prima minha, que a gente era numa conversa assim informal, dando risada, e aí a filha dela do lado e ela falando, ai, porque essa daqui, ó, essa daqui é isso, aquilo outro. E num outro dado momento, quando a gente sentou pra conversar, eu falei, você percebe que quando você fala dela, na frente dela, que não pra ela tá absorvendo tudo e ela tá se vendo dessa forma, ela está acreditando que aquilo que você tá falando é ela. É como o rótulo de uma embalagem, de uma Coca-Cola, de um, sei lá, de um macarrão, de qualquer coisa, né? O rótulo, ele diz que toda vez que você for buscar aquele produto, você vai encontrar aquilo dentro daquela embalagem. Então não importa se hoje, amanhã, daqui 50 anos, é aquilo que você vai encontrar dentro daquela embalagem. A criança funciona da mesma forma. O que você disser sobre ela é como ela vai se ver e se representar ao longo de toda uma vida. E o quanto vai ser difícil depois para ela entender que ela não é só aquilo, né? Então, recentemente eu recebi um bilhete de uma aluna dizendo: você é uma professora muito calma, você é uma professora... E aí eu fiquei, nossa, uma professora calma, né? Eu que tive uma fama de briguenta, uma fama de bocuda ao longo da minha infância, quando eu vejo um aluno trazendo isso, eu falo, uau, Renata, uhul, ponto positivo, legal, houve um aprimoramento, houve uma lapidação. Porque sim, disseram que eu era briguenta, que eu era bocuda, que eu era alguém que toda hora queria impor minha opinião, né? E hoje eu vejo que sim, por vezes esses traços aparecem, mas eles já não são mais dominantes, né? Então hoje eu consigo manter a calma diante de várias situações. Hoje eu consigo discordar em silêncio diante de várias situações. Então eu acho que fica aqui a dica para a gente pensar o quanto nós aprisionamos ou libertamos as nossas crianças dos nossos julgamentos. Os rótulos, eles passam por nós, pela nossa ótica, pela nossa vivência. Então, pai e mãe, reformulem esses rótulos. Tirem ele. Digam sobre seu filho quem ele é, as características que ele possui. Em especial, aquilo que ele possui de bom, de especial, aquilo que vai enaltecê-lo a ser melhor amanhã. Então, sempre tente caracterizar a ação dessa criança. Sabe aquela coisa, olha, você percebeu como a sua lição hoje foi feita com muito capricho? E não você é caprichoso, porque ontem ele talvez nem tenha sido e amanhã talvez ele nem queira ser. Mas hoje, você percebeu como você dá conta de fazer uma lição com capricho? Olha que bacana. Você deve estar orgulhoso disso que você fez. Né? Assim como com a nota baixa, veio uma nota baixa, ao invés de dizer, puxa, como você é ruim, né? Ou como você é burro, ou putz, a sua maior obrigação é essa, de tirar nota boa e nem isso você fez, né? Mas trazer para a criança, o que você acha que você errou? O que você acha que você poderia ter feito diferente? Será que esses erros, foi falta de atenção ou você não sabia? Você percebe como a abordagem é diferente? Quando a gente aborda de uma forma mais empática, quando a gente aborda dentro das características e não do julgamento, a gente coloca a criança em pé de conhecimento, a gente coloca essa criança como protagonista dessa ação. Né? Então eu achei importante trazer essa dica para você, porque é algo que é bastante recorrente. Fora o quanto esses atributos, né, esses rótulos, eles fomentam o gênero, né, essa questão do gênero, do que é feminino, do que é feminino, do que é masculino, do que é feminino. Saiu uma pesquisa na revista Crescer, com mais de 1.000 crianças, 1.000 adultos, desculpa, e aí dizia o seguinte, que a maioria dos rótulos voltados para as meninas eram relacionados aos atributos físicos. Então, linda, princesa, fofinha, generosa, simpática, legal, né? E que os rótulos atribuídos aos meninos eram referentes às habilidades desse menino. Então, corajoso, valente, inteligente. Olha que diferente, né? Então, se a gente quer uma sociedade mais igualitária, se a gente quer uma sociedade que atua num pé de igualdade de homem com mulher, se essa luta das mulheres no mercado de trabalho, no seu posicionamento político, o que quer que seja, se ela é legítima, a gente precisa desde pequena começar a dizer para essas crianças que elas podem ter todos os atributos, elas podem experimentar todos esses atributos, é um direito dela, né, experimentar esses atributos.
Então, fica aqui o meu convite para essa reflexão. Inclusive, tem um documentário incrível do Maria Farinha com Matuta, do Repense o Rótulo. Joga lá no YouTube, Repense o Rótulo, que você vai se identificar e vai entender o poder que esse rótulo tem de transformação. E na personalidade, no caminhar de uma criança, né? E fica aqui a dica, gente, as palavras, elas têm poder. Tudo aquilo que você diz, sim, causa um impacto, vibra no outro. Então, cuidado com as palavras que você fala para o seu filho, para o seu aluno, para o seu neto. Cuidado, meça. Né? E acho que vale a pena sempre lembrar aquele crivo. É bom? É verdade? É útil? Fale. Não é? Guarde para si. Fica aqui a dica da Pro Rê. Um beijo, bom dia, tchau, tchau.